Muitos dizem que em São Paulo tudo é possível. Aqui onde tantos chegaram em busca de recomeços, esperanças foram semeadas, misturadas ao concreto e à pressa. Homens e mulheres de tantos lugares lançaram à terra o suor e o sonho, e sem perceber, fizeram brotar uma cidade que nunca dorme, o coração que pulsa e move o Brasil. Muito antes do concreto e do ritmo apressado, Deus já havia lançado ali uma semente. No alto de uma colina, há quase 5 séculos, um grupo de jesuítas ergueram uma cruz e um colégio, confiando numa missão que ultrapassaria séculos. Entre eles estava o jovem José de Anchieta, que aos 19 anos chegou ao Brasil, aprendeu o tupi em poucos meses e ajudou a fundar, em 1554, a vila de São Paulo de Piratininga. Nascida como uma escola de fé e cultura, São Paulo foi erguida por missionários que não se contentaram com pouco. Eles ousaram começar de novo, confiando na providência. Estava assim muito animado e com isso ele viveu 47 anos de missionário no Brasil. Chegando em Salvador, encontra o padre Manuel da Nóbrega e o primo de São Francisco Xavier, João Aspilcueta Navarro. O primo de São Francisco Xavier também era padre jesuíta. Estava assim muito animado e com isso ele viveu 47 anos de missionário no Brasil. Chegando em Salvador, encontra o padre Manuel da Nóbrega e o primo de São Francisco Xavier, João Aspilcueta Navarro. O primo de São Francisco Xavier também era padre jesuíta. Os dois estavam conversando, assim, o Nóbrega falou para o Padre João, como que vamos evangelizar esse povo aqui que a gente não entende um vocábulo que eles falam? Nóbrega não entendia o tupi. E aí Nóbrega também era gago. Era um homem muito empreendedor, gago, não é? Nóbrega é muito inteligente, sabia onde colocar as pessoas, não é? Bom, mas aí a Anchieta escutou isso e o padre João já tinha começado a fazer uma gramática da língua portuguesa. Aí a Anchieta já começou a estudar o tupi. Começou a conversar com os índios lá de Salvador e tal. Em 6 meses ele já aprendeu a língua tupi. Aí veio para São Paulo. Bom, não para São Paulo, ele veio para São Vicente. E ali em São Vicente tinha um colégio, só que Anchieta não estava contente com o colégio ali. Ele era noviço ainda e Nóbrega o trouxe porque ele, como ele sabia já falar o tupi, Nóbrega o trouxe porque ele era um intérprete de Nóbrega. Naquela época se chamava, não intérprete, mas língua. Ele era o língua de Nóbrega, não é? Então, um dia conversando com Nóbrega, Anchieta vai dizer assim: nosso trabalho aqui é inútil. A gente ensina o catecismo, ensina a moral, ensina os costumes, os bons costumes, mas os colonos, com seu testemunho, estragam o nosso trabalho com as crianças. Vamos transferir o colégio para outro lugar? E Nóbrega gostou da ideia e transferiram o colégio para o Planalto de Piratininga, que já se conhecia aqui em cima como é que era. Então eles subiram, resolveram trazer o colégio para cá. Bom, trazer o colégio significa começar tudo de novo aqui. Trouxeram as crianças portuguesas, espanholas e alguns indígenas que estudavam lá em São Vicente. Depois agregou mais as crianças indígenas daqui. Como Anchieta ele era muito desenvolvido intelectualmente, era o mais esperto da turma, Nóbrega colocou ele para ensinar as línguas clássicas, o latim, o grego e gramática de português e de espanhol para os estudantes, né? Os jesuítas estudantes. Aí, e para os indígenas ele ensinava a alfabetização e o catecismo. Anchieta tem um escrito que diz assim: construímos uma choupana. Essa choupana serve de cozinha, refeitório, dormitório, sala de aula, tudo muito apertado. E como aqui em São Paulo há muito frio, muitas geadas e muita chuva, então tudo é feito dentro de casa.
dentro dessa choupana. Às vezes a fumaça nos obriga a sair da choupana. Esse foi o primeiro colégio dos jesuítas aqui em São Paulo. Séculos depois, o mesmo ardor moveria outros missionários a chegarem a essas terras. Em 1997, a comunidade católica Shalom lançava suas sementes no solo paulista, não como quem inaugura algo novo, mas como quem retorna a uma terra já regada pela fé e pela missão. A mesma terra que um dia acolheu os passos de Anchieta, agora recebia novos missionários, em Santo Amaro e em Aparecida, sinais de um mesmo espírito que continua fazendo germinar o evangelho neste chão. Mas essa semente não nasceu aqui. Seu primeiro broto surgiu em 1982, em Fortaleza, no Ceará, fruto de um chamado missionário semelhante ao de Anchieta: anunciar Cristo e levar o evangelho aonde o coração do homem mais precisa florescer. Assim como Anchieta deu sua vida para que o evangelho florescesse em São Paulo e em todo o Brasil, outros também ouviram o mesmo chamado e se fizeram oferta, continuando a obra de evangelizar este povo, semeando a paz. Celeste conheceu o Carisma Shalom em 1990. Nascida em São Paulo, foi convidada por sua madrinha para conhecer a comunidade em Fortaleza. Ela foi, gostou e acabou ficando por cerca de 15 dias. Não muito tempo depois, fez o retiro vocacional e ingressou na comunidade de vida. E conversando com Moisés, ele sugeriu que eu morasse 1 ano na casa-mãe, né? E assim eu fiz. E no final desse ano, aí eu mandei minha carta e fui para Pacajus. Depois de Pacajus, aí eu fui para Natal, fui para Salvador, enfim. E aí depois, por alguns assuntos de problema particular da minha família, eu voltei para São Paulo. E isso foi em final de 95, mais ou menos, acho que foi. E em São Paulo, um dia, visitando um grupo de oração, que era também da minha madrinha, dessa mesma que tinha conhecido os meninos do Shalom, aí de repente chegou um amigo meu, o Júnior, que era seminarista na época em Santo Amaro. Ele falou: porque eu queria muito falar com você, só que eu não sabia onde você estava, porque eu já tinha passado em tantos lugares, né? Eu falei: mas por que você queria falar comigo? Me telefonasse? Ele falou: não, mas tinha que ser pessoalmente. Eu falei: pronto, então Deus providenciou, estou aqui. Aí eu falei: por quê? Ele falou: não, porque Dom Fernando, que é o meu bispo, ele falou, né, que é lá de Santo Amaro, ele ouviu falar da comunidade Shalom e quer conhecer o Shalom. O Dom Aloysio Lochaida, que foi arcebispo lá de Fortaleza, quando vinha para o sul, ele ficava sempre hospedado em casa e ele falava com entusiasmo do Shalom. Aí eu perguntei o que era, o que não era. Aí ele disse do Moisés, do grupo que tinha se formado, constituído lá no Ceará, lá em Fortaleza, e que estava dando muitos frutos. E depois Dom Cláudio, que era amicíssimo meu também, foi para lá e vinha, e o Dom Cláudio era ligado intimamente ao Shalom. Então, com isto, as portas se abriram, evidentemente. Quando você me disse que a Celeste veio falar comigo, as portas já estavam escancaradas. Aí liguei para Fortaleza, liguei para o Moisés, né? Aí contei para o Moisés o que tinha acontecido, né? Muito rapidamente. Aí eu falei assim: Moisés, manda alguém de lá, de Fortaleza para cá, para falar sobre a comunidade, explicar direitinho para o bispo, né? Aí ele falou assim para mim: não, eu não vou mandar ninguém. Na hora que ele falou isso, eu olhei bem assim para ele e falei: como? Não vai mandar ninguém? Como assim? Eu falei: Moisés, São Paulo, você não tem noção? São Paulo, imagina o Shalom em São Paulo, evangelizando esse povo ao tamanho dessa cidade. Aí ele começou a rir, né? Ele falou: não, calma, aquele jeito tranquilo dele que até irrita. Não, calma, não vou mandar ninguém de lá, eu vou mandar você. Assim, pra mim, sabe? Aí, na hora eu tomei um choque, né? Assim, sabe? Eu falei: não, como eu, né? Nem tô mais na comunidade e tal. Aí eu falei: mas como é que vai ser isso? Mas o que eu vou falar para esse bispo? Aí ele falou assim: fale como nós vivemos. Aí lá foi eu, né? Aí foi eu, Padre Ângelo, que já tá no céu, e mais 2 amigas minhas, né? Aí quando chegou lá,
Dom Fernandes queria saber tudo, assim, ele tinha um desejo tão grande, sabe? Ele queria saber como a gente vivia, como que era o nosso dia a dia, a nossa vida de oração, como que a gente rezava, o que que a gente utilizava para rezar, enfim, me encheu de perguntas, né? E eu ia respondendo aquilo que realmente o Moisés tinha falado, aquilo que a gente vive e vive até hoje. Aí eu fui contando para ele e eu vi que ele foi, sabe assim, quando a pessoa vai se alegrando, assim, parece que ia enchendo a alma dele, sabe? Daí ele pegou assim na minha mão e falou, minha filha, o que eu preciso fazer para o Shalom vir para cá? Aí eu falei assim, é só pedir. Léo faz parte de um pequeno grupo de 5 missionários enviados para São Paulo para fundar a missão na Diocese de Santo Amaro, na Casa de Retiro São José, a atual Casa Contemplativa em Parelheiros. Alguns dias antes do dia 13 de maio, ficamos, não conhecemos imediatamente o lugar onde nós fomos morar, né, que era a Casa de Retiro São José, e que um ano depois se tornou Casa Contemplativa. Mas o primeiro lugar onde nós fomos acolhidos foi em Santana. Em meio à pressa da partida e à incerteza do destino, havia um sinal. A casa que os acolheu, no alto do bairro de Santana, na zona norte da capital paulista, seria mais do que um abrigo provisório. Hoje, contemplando os frutos, Léo percebe algo maior, como se Deus estivesse demarcando o território onde anos depois o Shalom também fincaria sua tenda. Era como se o próprio Senhor começasse a traçar o mapa da missão em São Paulo. A promessa era clara, a bandeira da paz seria erguida em cada parte dessa cidade, até que o amor de Cristo alcançasse todos os cantos do estado. Poucos dias depois, no frio de um 13 de maio, o grupo seguiu para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Santo Amaro. E ali, num frio terrível, muito, muito frio, nós fomos acolhidos, né, por Nossa Senhora, e uma multidão que estava ali no Largo 13 de Maio, no Santuário Nossa Senhora de Fátima. 2 anos antes da fundação da missão na Diocese de Santo Amaro, Dom Fernando fez um pedido simples, mas profético: que alguém do Shalom apresentasse aquele novo carisma aos padres da Diocese, em um conselho de presbíteros. Entre eles estava o Padre Júlio, um jovem sacerdote atento aos sinais de Deus e aberto à ação do Espírito. O primeiríssimo contato que eu tive foi 2 anos antes da missão. Eu era reitor de seminário e tinha reunião do Conselho de Presbíteros, e na época Marcelo Freitas, que cuidava do discipulado em Pacajus, e ele veio falar sobre a formação da comunidade, como que era formado, na época se chamava até noviço, não era nem discípulos, né? E aí ele falou da formação, ele falou também do carisma. Eu lembro que aquilo já achei muito interessante, né? Aquela primeira semente ficou guardada no coração. 2 anos depois, ela começou a germinar. No dia 13 de maio de 1997, festa de Nossa Senhora de Fátima, a Diocese de Santo Amaro acolheu oficialmente a comunidade católica Shalom. E nesse dia me pediram para eu acolher o Moisés no seminário, porque alguns seminaristas diocesanos queriam conversar com Moisés, que tinham interesse de entrar na comunidade. Eu nem sabia que tinha a possibilidade de um seminarista diocesano entrar na comunidade. No almoço, né? Ele almoçou lá no seminário, sentou do meu lado, conversei com ele. Foi o primeiro contato que eu tive com Moisés, no almoço, e naquela noite teve a missa de acolhimento da comunidade no Santuário Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio de 1997. E desse encontro com Moisés, foi criado um grupo de oração dentro do seminário, né, com esses 7 seminaristas, e depois 2 pediram para ingressar na comunidade de Aliança, e depois os outros 5 pediram para ingressar também. E futuramente eu pedi para o ingresso na comunidade. Aí nessa missa estavam os 5 primeiros, a Léo, né, a Juliana, a filha da doutora Silvia, na época o Paulo André, né, que é falecido, o Rodielson, né, e a Milza. Naquela mesma celebração, outra semente era lançada. Dessa vez no coração de Lina. A advogada, mãe de família, tinha uma vida estável, mas carregava dentro de si uma inquietação. Sentia que algo ainda faltava, que Deus a chamava para algo mais profundo. Na busca por águas mais profundas, foi aconselhada a procurar o padre do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, para ajudá-la a dar passos. Foi passando alguns meses e coincidiu de eu ir exatamente no dia 13 de maio. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela multidão de gente, né? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né?
o Dom Fernando estava apresentando a comunidade católica Shalom. E nesse dia, né, tanto a Léo como a Fátima Lima estavam apresentando o curso do FB. E foi quando eu comecei a fazer o FB, que eu conheci o Shalom, conheci esse carisma. Antes mesmo que o Shalom chegasse oficialmente a São Paulo, o carisma já havia encontrado um caminho discreto para se manifestar. Muito antes da missa de acolhida, Deus já estava preparando corações. Com o retorno de Celeste a São Paulo em 1995, depois de alguns anos como missionária na comunidade de vida, ela iniciou um grupo de intercessão em Guarulhos. Ali, começou a apresentar a espiritualidade Shalom a alguns jovens, entre eles a Rose, Cida e Rai. Foi nesse pequeno grupo que as primeiras sementes do carisma começaram a brotar em São Paulo. Aquilo foi nos encantando, aquilo foi trazendo em nós esse coração pulsando e o que é isso, né? Eu quero isso, eu quero isso. A partir do momento que nós tivemos uma experiência com Deus através do carisma, pronto, nossas vidas se transformaram. A forma de rezar, a radicalidade, chamava muita atenção, né? A gente já participava da renovação, né? De grupo de oração da renovação. Mas tinha algo a mais que a gente não sabia dizer o que era, né? Como ela falava da comunidade, como ela falava do carisma, como ela falava da radicalidade de ser cristão. Para mim era o essencial, assim, né? Como eram as orações comunitárias, o que a gente via das orações comunitárias, né? Pelas revistas, por aquilo que ela falava, aquilo ali fazia o coração pulsar mais forte, sabe? Nós nos lançamos aí buscar uma experiência com a comunidade. Então, em 96 nós nos reunimos, em 97, em fevereiro de 97, nós fomos para Fortaleza fazer o Liderança. Foi nosso primeiro contato mais assim de imersão no carisma. E depois do Liderança nós fizemos experiência na comunidade de vida. Voltamos de Fortaleza, todos acompanhados por carta. Não sabíamos até então que já existia um caminho que estava sendo trilhado para a chegada da vocação do carisma no Sudeste, em Santo Amaro. Pouco tempo depois da chegada da comunidade de vida a São Paulo, nasceram também os primeiros passos da comunidade de aliança. Entre os pioneiros estavam a Rose e a Celeste, que vinham de Guarulhos. Junto dela, o Alê, um jovem de Santo Amaro, que se encantou com a espiritualidade Shalom e foi um dos primeiros a se engajar na nova missão. Eu coordenava os jovens da Renovação Carismática Católica. Deus sabia disso e me chamou a estar fazendo parte. Depois que então eu fui me envolvendo e naquela ocasião só tinha vocacional, não tinha FB, não tinha grupo de oração, e a Léo me autorizou a fazer o vocacional. Eu entrei junto com 4 outros irmãos na comunidade Aliança. Mas foi só aquele primeiro ano mesmo como comunidade Aliança, porque Deus tinha outros planos para mim, para a comunidade Vida. Num bom tempo, Deus se utilizou através de nós para estarmos no meio dos jovens da renovação carismática, dos eventos grandes da comunidade, da diocese, melhor dizendo. E assim, onde ia o povo do Shalom. Aos poucos, novos irmãos foram se aproximando, tocados pelo testemunho dos missionários e pela alegria da evangelização. Era o início de uma vida comunitária simples, cheia de desafios, mas marcada por muito ardor e amizade, tempos de deslocamentos longos, partilhas improvisadas, celebrações intensas e o desejo sincero de construir algo novo em São Paulo. Como São José de Anchieta, que séculos antes enfrentou o frio, as doenças e o isolamento para anunciar o Evangelho nesta mesma terra. Mas esses primeiros tempos de Anchieta em São Paulo foram difíceis. Ele fala assim que às vezes não tinha o que comer, a não ser farinha que os índios traziam, algum peixe, alguma caça, né? E porque demorava para chegar o navio, subir, as mercadorias que chegavam em São Vicente, subir a serra, né? Então um milagre que se conta ali que alguém fala assim: está acabando o azeite do tonel. E Anchieta falou assim: vou lá buscar antes que acabe. E estava na cozinha aquele dia. Aí ele vai lá, tira o azeite. Aí o outro vai, tira o azeite. E o outro vai, tira o azeite. E o azeite não acabava. Isso que é um dos milagres atribuídos a Anchieta logo no início.
Assim como Anchieta deu seus primeiros passos de evangelização nesta terra com poucos recursos, mas com uma fé inabalável, também os primeiros missionários do Shalom chegaram a São Paulo com um coração cheio de esperança, conscientes de que começavam algo pequeno, mas profundamente fecundo. Aquela casa simples, escondida no meio do frio paulistano, foi o primeiro lar do Shalom em São Paulo. Na confiança plena da vontade de Deus, nascia ali uma comunidade que aprendia a depender inteiramente da providência. Os dias que se seguiram foram marcados por muito esforço, disposição e ofertas. Saíamos cada um dos seus trabalhos à tarde, né? E enfrentávamos aquele trânsito de São Paulo. Teve vezes a gente gastar 3, 4 horas para chegar em Parelheiros, principalmente quando chovia. É muito gostoso lembrar, porque a gente vai vendo o quanto Deus nos apaixonou. Porque era um apaixonamento, né? Aquela palavra, se não me engano, de Santa Teresinha, eu sou péssima com citações, né? Que quem ama não sabe calcular. Íamos de casa de manhã, íamos para o nosso trabalho. Do nosso trabalho a gente ia para a contemplativa. Então nós atravessávamos São Paulo no pior horário de trânsito, né? 23 de maio, 5 ou 6 horas da tarde. Então muitas vezes nós chegávamos lá só para o encerramento. Só que ainda assim, nós íamos com uma alegria e nós íamos com um desejo de viver tudo aquilo, que até o sinal da cruz, amém, vai embora, era um momento de muita alegria. Época de chuva, tem um riozinho antes de chegar na casa contemplativa, e quando aquele riozinho enchia, a gente não conseguia passar para lá. E quem estava lá não conseguia passar para cá. Então era um sufoco, porque você gastava horas no trânsito, cansado, com fome, depois de um dia inteiro de trabalho. E a Léo, que era responsável local, ela era firme, sabe? Ela era firme com a gente, graças a Deus. Ela falava assim, tá chovendo, vocês estão no trânsito, mas é para vir. E às vezes a gente chegava lá no riozinho e não conseguia passar. A gente está aqui, mas não tem como passar. Isso já era assim, quase 10 horas da noite, quase no final da oração, sabe? Aí ela falava desse jeito, obedeceram, agora pode voltar. Né? E a gente voltava para Guarulhos, 50 quilômetros, cantando, rindo, brincando. Nós tínhamos naquele tempo uma certeza tão grande de que era a vontade de Deus, né? E de que nós estávamos unidos a Ele, que apesar desse desafio de não termos um povo ainda, nós tínhamos a certeza de que Deus iria enviar, porque Ele falava, né? Nas orações. E aí a gente dizia, se é de Deus e Deus está agindo, isso vai se tornar presente aqui na cidade de São Paulo, pouco, sem forçar, sem ir aqui ou lá, ou começar a querer defender quem quer que seja. Vai se apresentar e vai se impor pela força daquele que vem do alto. E assim, aos poucos, o testemunho dos primeiros irmãos começou a se espalhar. Outras pessoas se aproximavam, tocadas pela alegria e pela simplicidade de quem vivia o evangelho com verdade. E aí, confessando aqueles jovens e tendo amizade com eles, me tocava muito ver assim arrependimento verdadeiro, né, profundo, um desejo muito genuíno de conversão. Eu falava, nossa, é uma coisa muito impressionante, né? Eu via isso, né, e isso me chamava a atenção, me tocava, né? Dom Fernando se impressionava com aquela fé viva, com a comunhão que nascia em torno da oração e da missão. A experiência do Shalom, eu via sobretudo a dedicação às pessoas, a todos, porque minha vida é franciscana, e quando eu vi esse contato do Shalom, dessas pessoas, a gente sente, aquilo vibrou, me tocou profundamente. Apesar das distâncias e de não ter uma boa localização, a casa de retiro atraía muitas pessoas, e assim começaram a surgir vocações. Nós éramos muito visitados, o Senhor nos deu uma profecia de que Ele ia fazer uma obra através de nós, na vida dos sacerdotes, então era impressionante como nós recebíamos os sacerdotes que iam aí para a casa de retiro, os irmãos que iam fazer retiro. Era muito nessa dimensão da formação mesmo. Deus, na sua infinita misericórdia, ia atraindo as pessoas que tinham sede de formação. E a comunidade tem essa como graça, né?
a formação dos filhos de Deus. Se você vive o carisma como Deus quer, o próprio Deus vai fazer com que essas pessoas se acheguem. Mesmo que seja difícil, como no caso, hoje lá tem várias casas, eu fui lá faz uns 15 dias, tem várias casas próximas, naquela época só tinha mato. Então, as pessoas eram atraídas por aquele local, não era por nós, eram atraídas pelo local. E lá chegando, elas encontravam, é uma água que você vai procurar. Hoje eu vejo assim, quanto mais a gente vivia aquilo que Deus pedia para nós, a nossa obediência, a oração pessoal, o estudo bíblico, a nossa vivência do dia a dia, nosso Senhor iria fazendo com que as pessoas iam sendo atraídas. Foi assim que muitos chegaram, entre eles a Marta. Martinha, como é conhecida pelos irmãos, era da paróquia de Santana, na zona norte da capital, e soube por intermédio de um rapaz da paróquia que a comunidade iria promover um curso sobre vida de oração. E ela decidiu ir até a casa em Parelheiros. E na hora que eu estava subindo as escadas, eu vi o momento que eles estavam em oração, rezando, e aquilo me inquietou, né? Porque foi exatamente isso que eu buscava há muito tempo. E ali eu fui vendo, né? A calmaria, a oração mais contida, mais contemplativa, e aquilo foi me atraindo. Olha, duas coisas. Me assustava, porque você vê jovens que saíam de casa, deixava tudo para viver da providência de Deus. Aquilo deu em mim assim, sabe? Uma coisa assim dentro de mim, falei, meu Deus do céu, aqui em São Paulo a vida é diferente, eles vão passar fome. A Léo dizia, não, Lina, Deus jamais iria permitir isso. Aí tanto eu como meu marido, o Alaerto, né, que para mim ele é o primeiro benfeitor da missão de Santo Amaro, falei para ele assim, olha, onde você vê coisas em promoção, você fala que nós vamos comprar para levar para eles. E aí a gente vai se encantando, né, com a vida daquelas pessoas que estavam ali, jovens, né, que poderia estar procurando, terminando sua faculdade, fazendo tanta coisa por esse mundo, se dedicando à vontade de Deus. As pessoas falavam, comentavam, convidavam umas às outras. Era o boca a boca que fazia o carisma chegar a novos corações. E foi assim que muitos conheceram a comunidade, entre eles Carol e Aurélio, dois jovens que ouviram falar do Shalom e depois da insistência se deixaram tocar pelo Espírito e acabaram encontrando ali não apenas uma vocação, mas também um ao outro. Ambos partilhavam o mesmo sentimento que os outros irmãos atraídos pela vocação: a oração contemplativa, a vida comunitária, o acolhimento e a radicalidade. E aos poucos foram se lançando na missão. Nos lançávamos, desejando sempre mais. E por termos sido os primeiros, nós, por um lado, sofremos por não termos tido referências. Porque a gente não tinha referência de comunidade de aliança. E a comunidade de vida que nos formava no ser aliança. E pelo fato da gente não ter nada, a gente dava tudo. Nós dávamos tudo de nós mesmos. A gente vinha 2 dias na semana, ia 2 dias para semana para Santo Amaro, a missa comunitária no domingo, né? A gente ia só que Santo Amaro para cá, de Guarulhos para Santo Amaro, 2 horas, né? Eu trabalhava, o Rai trabalhava, eu tinha criança pequena, né? Realmente foi um tempo muito frutífero, de muito sacrifício. Nós queríamos que um maior número de pessoas tivessem a mesma experiência que nós tivemos. Trabalhar, estudar e criar filhos e cuidar de casa, né? E cuidar dos seus ministérios, porque era tão pouca gente que nós tínhamos que fazer tudo. Dentro do Shalom eu já participei de todos os ministérios. Só não do Ministério de Música, né? Porque não me aceitaram. Mas a ver realmente, a perceber hoje, né, assim, as graças que Deus foi derramando na nossa vida, para que a gente desse o nosso sim e para que a obra de Deus realmente passasse pelas nossas mãos. Né? Nós somos instrumentos de Deus naquela época, eu tenho convicção disso. A vivência daqueles primeiros irmãos, marcada pela partilha, pela oração e pelo desejo de se lançar na missão, deu origem a um caminho fecundo. Hoje, em 2025, é possível ver os frutos do que foi semeado lá atrás. Em 1997, o mesmo sopro do Espírito fez nascer as missões de Santo Amaro e Aparecida. Em 2001, após anos de deslocamentos e muitos desafios, os irmãos de Guarulhos tiveram a graça de poder celebrar a fundação da missão em Guarulhos.
Pouco tempo depois, o carisma continuaria a irradiar suas raízes e chegou à Arquidiocese de São Paulo. Quando estive em Roma, de 1994 a 2002, então eu tive várias ocasiões de encontros e contatos com o Shalom, o carisma Shalom, e por isso também, quando vim a São Paulo como bispo auxiliar em 2002, na primeira ocasião que tive contato direto com membros da comunidade Shalom, que já estavam em São Paulo, em Santo Amaro, eu me interessei para que também eles pudessem estar na área da Arquidiocese de São Paulo, onde eu atendia, e era a região episcopal Santana. Aí eu já me consagrei na Arquidiocese, em 2004. Então isso foi a primeira que me consagrei na Arquidiocese de São Paulo, em 19 de maio de 2004. Em 19 de março de 2004, festa de São José, nascia oficialmente a missão do Shalom na Arquidiocese de São Paulo. Aquele passo marcava o início de uma nova etapa, vivida em comunhão com a igreja local. Entre as memórias desse tempo, Dom Odilo recorda com carinho os momentos em que celebrava as missas na casa da comunidade. Bem, quando a comunidade Shalom veio para São Paulo, na região Santana, a residência da comunidade era próxima da minha residência como bispo auxiliar, na rua Frei Vicente do Salvador, lá na Santana. Então a gente tinha muito contato, eu celebrava muitas vezes na casa da comunidade, outras vezes eles vinham participar da missa, algum momento de encontro, de reunião, de refeição na minha casa, e aquilo era muito bonito. Anos depois, em 2011, nascia a missão de Santo André. E 2 anos mais tarde, a de Araraquara. A partir delas, outras presenças se multiplicaram em diversas cidades do estado, com difusões e obras que mantêm viva a força do carisma. Hoje, são cerca de 22 casas da comunidade espalhadas por todo o estado de São Paulo, a mais recente em Piracicaba. O que começou com a oferta generosa de alguns, hoje continua a florescer nas novas gerações. Muitos conheceram o carisma por meio de um amigo, de um curso, de um acampamento. E ao se deixarem tocar, também decidiram se ofertar, renovando com alegria a entrega daqueles que vieram antes. Para eles, São Paulo é uma terra desafiadora, mas profundamente vocacionada à santidade. O bom de São Paulo é exatamente a intensidade, né? E acredito que, sendo canalizada a partir de uma experiência com Deus, ela pode gerar uma potência muito grande, né? Porque como é uma cidade que respira trabalho, respira projeto, coisas grandes, né? Até mesmo financeiramente, né? São pessoas muito ambiciosas, né? De grandes ideais. E a comunidade é exatamente isso, né? É uma comunidade ambiciosa no bom sentido e que tem um grande ideal, que é a santidade. Então, se nós, enquanto missão, né, São Paulo, enquanto missionários dessa cidade, conseguimos entender isso, que há no coração do paulista um anseio por coisas grandes, e ajudá-los a encontrar o grande bem que é a Deus, o seu amor e a santidade, eu acredito que nós encontramos de fato a veia do coração do paulista, né? O que marca muito São Paulo é essa forte determinação mesmo, né? Tem que ser louco mesmo, a gente costuma dizer, tem que ser muito louco para acordar às 5 horas da manhã para rezar, para achar uma missa em algum lugar ali em São Paulo, no centro, enfim. Eu acho que essa loucura mesmo de se desafiar, de se determinar em viver a vocação com alegria, né? Com muita alegria. A gente fala que o paulista, ele dificilmente vai se adaptar 100% às rotinas que são oferecidas para nós, né? Num dia, muita coisa pode acontecer, às vezes a gente programou tudo direitinho, aí no nosso primeiro momento nosso ônibus já atrasa, depois, aí toda aquela rotina que estava organizada já passou, né? E eu ter me encontrado com o carisma e viver isso aqui em São Paulo foi uma coisa que me apresentou que eu não tinha antes. Antes eu vivia talvez essas loucuras sem sentido, com raiva, com toda a tristeza que me era oferecida, e hoje eu encontrei um ponto de paz para viver toda essa rotina que me é apresentada. E tudo isso vai se conciliando e se tornando algo com um sentido maior, que não é só nós, mas é o outro, né? Se é aquele famoso feliz terceiro. Então, em meio à dinâmica que a gente vive aqui em São Paulo, para nós como comunidade de aliança principalmente,
eu vou tendo um entendimento que há um sentido para mim em pegar um ônibus com aquelas pessoas, em chegar no meu trabalho e ter uma oportunidade de evangelizar. Na vida e no testemunho desses jovens, a história que começou lá atrás continua viva, gerando missão e esperança. E eu olho com muita gratidão assim, porque se não fosse por esses irmãos, eu não sei onde eu estaria hoje. Ouso dizer que eu não sei nem dizer se eu estaria aqui hoje. Então foi uma oferta que gerou frutos assim de vida para mim, para os jovens, para as missões. Quando eu escutava essas histórias assim, né, a gente vive momentos assim de alguns questionamentos, né? E muitas vezes eu chegava assim no momento que eu falava: meu Deus, eu tô cansado, eu tô num momento difícil, tal, que não sei o quê, tentando buscar um sentido. E lembrar da história desses irmãos que se ofertaram tanto assim por nós, nos dá um sentido de olhar e falar: essa oferta gerou esses frutos, que é um fruto na minha vida, e eu entender também que a minha oferta pode gerar ainda mais frutos na vida do outro. Com muita alegria, com muita oferta madura, e também me atingiu, né? Isso me faz hoje viver o carisma e uma oferta de uma maneira mais madura, né? Quando eu olho para a história daquilo que foi construído em São Paulo, na missão de Santo André, na missão de Santo Amaro e todas as outras que foram surgindo, me faz não desanimar por pouca coisa. A mim gera uma profunda gratidão a Deus pela vida desses irmãos, né? Um profundo respeito também e admiração por eles, né? Porque como a nossa cidade é muito grande, o trânsito é muito intenso, sempre para a gente se deslocar para o Shalom, para casa, para todas as atividades, é sempre difícil, é sempre demorado, é sempre intenso, né? E imaginar que esses irmãos com crianças pequenas, com todos os desafios de conhecer um carisma que ainda não era tão consolidado propriamente, né, enquanto comunidade, né, e ver eles com todo esse ardor, indo para conhecer o carisma, para viver a vocação tão distante, com tantos filhos, né? Hoje eu tenho um filho, sei como é desafiante, eles com 1, 2, 3, não mediam esforços para viver isso, e vê-los aqui, vivendo até hoje com fidelidade, com intensidade, com respeito, com zelo, com amor ao carisma, para mim gera muita gratidão no meu coração por eles, né? E um desejo de também, através da minha vida, mostrar para eles que valeu a pena a vida deles, né? Entregue, ofertada, e que continua valendo a pena, né? E faz com que eu queira também, através da minha intensidade, da minha doação, da minha oferta, fazer com que outros jovens, outras pessoas olhem para a nossa vida e vejam que vale a pena entregar a vida, né? Vale a pena se ofertar, vale a pena abraçar o chamado que Deus nos faz. O reino de Deus é assim. A semente lançada um dia cresce em silêncio, até que chega o tempo da colheita. Foi assim também com o Shalom em São Paulo. Aquilo que começou pequeno hoje floresce em vidas transformadas, vocações e histórias que continuam a gerar frutos. Que Deus cumpriu em São Paulo uma promessa que Ele nos fez. Um dia nós estávamos rezando na Casa Contemplativa com o primeiro conselho que nós tivemos, e o Senhor nos deu uma profecia dizendo que Ele iria fincar a bandeira da paz em cada canto desse estado. E isso nós vemos, né? É muito bom ver que Deus cumpriu com fidelidade a vontade dele aí no estado, né? Não só na Casa Contemplativa, de onde nós assim radiamos, porque eu tenho muito claro isso, né? Foi tudo que nós somos hoje em São Paulo é fruto do que nós vivemos lá no início na Casa Contemplativa, né? É fruto da adoração, é fruto da oferta de vida, né? Essa profecia, ela está acontecendo, a gente já vê com muita alegria que já aconteceu muito, né? Quantas irradiações, quantas difusões, né? Santos, Campinas, Ribeirão Preto, né? Vai por aí, Sorocaba, né? Então, assim, a gente vê tantas, São José dos Campos, e tá aí, e a tendência é crescer mais. Então, eu acho que é uma profecia que está se realizando, né? E que Deus já falou que é interessante que começa do coração de Cristo, né? Começa aos pés daquele que está lá no sacrário, aos pés dele, né? Então dali vai irradiando. A nossa fidelidade, o nosso sofrimento gerou muito fruto no coração, sabe? Deus, tudo que a gente vê hoje,
claro que nada está perfeito, né? Porque perfeito é Deus. Mas a gente vê que essas pessoas, esses jovens que hoje são atraídos pelo carisma, eles também são frutos desse sacrifício. A gente não tem a menor dúvida disso, eu não tenho a menor dúvida disso. Não nos achando os melhores, não. Porque como diz Moisés, Deus realmente escolhe os piores. Olha, Deus escolhe os piores, os menores, os mais incapacitados, para fazer o milagre acontecer. E o milagre acontece quando a gente deixa, quando a gente se abre, realmente Deus faz, Deus realiza. É muito gratificante, né, olhar para trás e ver de onde nós estávamos e como nós estamos hoje. Quando hoje a gente olha não só aqui o Regional de São Paulo, mas a comunidade espalhada no Brasil e no mundo, nós podemos dizer assim: obrigado, Senhor, muito obrigado por fazer esse convite a mim e a nós. Então, é muito belo ver os jovens, muito belo ver a obra de Deus, as famílias e tantas pessoas serem atingidas pela vocação. Eu olho assim, Nossa Senhora, com uma gratidão assim enorme, sabe? Que valeu a pena, sabe? Todo o sacrifício. A gente fazer um evento com pouca gente é muito difícil. Meu marido, com a caminhonete dele, a gente punha fogão, geladeira, punha tudo. Chegava tarde da noite, no outro dia a gente tinha que trabalhar, descarregar tudo para colocar no lugar, e sabendo que tinha pouca gente. Quando eu vejo esses jovens, é uma alegria muito grande dentro do meu coração, sabe? E São Paulo ter frutificado, porque essa cidade é tão necessitada. Quando a gente vai para um aleluia, é assim uma gratidão a Deus, de ver que, sabe, São Paulo é uma cidade tão necessitada de Deus. Senhor, se era para você usar a nossa vida, pode usar até o fim, como diz Moisés, né? Com o sangue, use, porque vale muito a pena. Meu Deus. Isso gera na gente um sentimento de gratidão, não pelo que nós fizemos, mas porque Deus nos olhou e nos apaixonou. Quando eu olho para minha filha, quando eu olho para a filha dos meus irmãos, que já têm filhos consagrados, né? Quando eu olho para vocês, quando eu olho outros jovens chegando, ofertando as suas vidas, é uma profunda gratidão pela misericórdia de Deus. Eu não tenho mérito sobre isso, mas Deus me apaixonou, né? Eu não tenho mérito sobre isso, mas o amor de Deus me lançou. E aí eu olho para o Moisés e para a Emir, e eu fico contemplando como que não inflama o coração deles quando olha para tudo que Deus fez, para algo que eles nem imaginavam, né? E assim, eu queria assim deixar uma mensagem, né? Vivam, sabe? Vivam mesmo o chamado de Deus, sejam fiéis. Pense na sua salvação e pense que através do seu sim bem vivido, vai atrair muitos outros. Deus, ele não precisa de nós, mas Ele quer precisar de nós, para que outros, principalmente outros jovens, outras famílias, sejam atraídas pelo carisma Shalom. Não vou mentir para você, e não há dias que a gente não está extremamente cansado, esgotado, e os filhos, pai, mãe, isso e aquilo, e a gente, sim, mas vamos. E nós conseguimos perceber a graça na família, a graça de Deus na profissão, a graça no nosso apostolado, a graça que ela acontece na vida das pessoas às quais nós tocamos, né? A morte se manifesta em nós para que a vida se manifeste nos outros, né? É uma via de viver e morrer, de cruz e ressurreição, mas é belíssima. Jesus, Ele é o melhor caminho, né? Ele é o melhor caminho e vale muito a pena ofertar tudo, né? É um caminho feliz, é um caminho que vai trazer muita felicidade, não só alegria, mas muita felicidade, né? É isso, vale a pena. A frase é essa, vale a pena. Eu faria tudo de novo. Mas para você que é jovem, né? Vale a pena se deixar enraizar por esse amor de Deus. Vale a pena se deixar apaixonar por este amor de Deus. Então, se no seu coração, assim como no meu coração lá em 94, meu coração queimava dentro do meu peito,
Se você é jovem que está assistindo esse documentário, sente nesse momento seu coração arder, queimar, por algo que você não tem a mínima ideia do que seja, deixe-se conduzir pelo Espírito. Não tenha medo. Vale a pena. Como nos tempos de Anchieta, também hoje o Evangelho continua atravessando caminhos, agora não mais por rios e florestas, mas por ruas, prédios, histórias e corações. Os desafios mudaram, mas o ardor é o mesmo: anunciar o amor de Cristo com tudo o que se é, com tudo o que se tem. A semente lançada no passado segue brotando, mesmo entre o concreto e o ruído. Cada renúncia, cada cruz, cada recomeço se torna parte dessa história que o Espírito continua escrevendo. A semente lançada há séculos germina de novo, agora nas terras da cidade, regada pela fé de quem não desiste. E quem olha para os frutos de hoje reconhece: a terra continua fértil, o Espírito continua a agir, porque a missão não terminou, ela apenas floresceu.